sabemos que só não conseguirá se ele for dotado pela avareza, né? Se houver entre ele ainda aquele egoísmo e somente pensar em si. Se nós pensarmos bem, nós aqui somos apenas proprietários dos nossos bens temporariamente. Quando nós desencarnamos, nós não levamos conosco aquilo que nós adquirimos. Todos nós levamos apenas o quê? O nosso corpo físico. Porque esse se deteriorará. O corpo físico nada mais é do que a roupa emprestada por Deus para que nós conseguíssemos a reencarnação. Então, de que me adianta eu ter tantos bens e ficar apegado a eles, se ao desencarnar, só o meu espírito terá muito sofrimento, porque não vai conseguir se libertar daquilo que ele pensa que ainda é dele. Quando nós morremos, o que é nosso ficará para os nossos herdeiros, que são nossos pais, nossos filhos, e se não tivermos ninguém, até o governo poderá tomar conta, mas nós jamais o teremos. Mesmo que voltemos noutra reencarnação, teremos que começar tudo de novo. Então, o que Jesus nos ensinou foi o seguinte: sede humildes, caridosos, honra a tua família, honra teu pai e tua mãe e faz a caridade em todas as direções. Mas quando nós falamos de caridade, às vezes a gente fala fazer caridade, eu vou ajudar aquele que está lá na rua caído, o senhor quer isso, o senhor precisa daquilo. Muitas vezes a caridade começa dentro do nosso lar. Às vezes nós temos um parente, uma família que necessita tanto e que nós não ajudamos porque nós não gostamos dele, porque há divergências entre nós. Então nós preferimos sair à rua, praticar a caridade, porque na rua todos irão ver e irão me dotar como uma pessoa generosa e caridosa. Mas caridade não precisa ser vista por ninguém. Nós só temos que prestar contas a Deus. Não interessa a ninguém o que nós fizermos de bom. Se eu fiz caridade, aplausos aqui não me interessa. Me interessa é quando eu chegar ao mundo espiritual e eu conseguir receber tudo aquilo que eu plantei aqui quando eu estava na minha reencarnação no planeta Terra. Então, quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, já é uma grande caridade. É por aí que já começa a nossa evolução. Porque nós sabemos que os nossos pais são espíritos responsáveis pela nossa vida. Se eles não nos aceitassem como filhos, nós não teríamos a chance da vida. Então, quando nós reencarnamos, nós já temos que agradecer ao nosso pai e à nossa mãe que nos deu a chance da vida. Quando nós recebemos os nossos filhos, são espíritos que Deus nos confiou para que nós o seguíssemos, o dirigíssemos ele para a sua evolução. Somos nós responsáveis pela evolução daqueles espíritos que Deus nos concedeu como filhos. Quando nós desencarnamos, tudo isso de nós será cobrado. E também, toda a nossa fortuna, todos os nossos bens, nós temos total direito de tê-los. Se nós trabalharmos dignamente, se nós nos esforçarmos, conseguirmos fazer fortuna, isso não é pecado. O que é pecado é nós não ajudarmos quem de nós necessitar. E muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, quando nós falamos em caridade, o pessoal pensa que é só dinheiro e nos diz: não, eu estou precisando que quem me ajude, como que eu vou ajudar os outros? Mas Jesus nos ensinou que caridade não é só dinheiro. Caridade é amor. Não adianta eu passar um cheque, dar lá numa creche, ou num asilo, ou qualquer lugar que esteja precisando, está aqui o cheque. É fácil para mim passar cheque de milhões? Porque a minha conta bancária é muito grande. Então eu chego lá, deposito um cheque e tal. Tem valor perante o mundo espiritual? Tem, porque eu dei. Mas não vai ter tanto valor quanto aquele que chegou ali na rua, que estava um ser caído, desesperado e aflito, precisando de uma palavra de conforto. Ou então um rico que está numa cama doente, em doença terminal, está desesperado com medo do desencarne, e nós estarmos ao seu lado, incentivando, encorajando, orando por ele. Então essa é a verdadeira caridade. Ela é muito mais importante do que aquele que passa um cheque de milhões e doa numa casa, numa instituição. A verdadeira caridade é o amor. É aquela que nós fazemos com dedicação. Se nós dermos um cheque de alta quantia numa instituição de caridade, terá valor. Mas nós teremos que entrar dentro desta instituição e conversar
conversarmos com aqueles, se for um asilo, os velhinhos que estão lá, que às vezes eles precisam de palavra, de conforto, de companheirismo, de amor. Ou então aqueles que estão na rua, caídos, desesperados, e que precisam de uma palavra para se reerguer. O pão servirá para matar a sua fome, o café para saciar a sua sede ou a água. Mas o que ele precisa mesmo é de palavra, de amor, de caridade e de dizer: eu acredito em você, você vai vencer, eu estou aqui para te dar a ajuda necessária. Se de mim precisares, pode contar comigo, porque você precisar, quer conversar, estou aqui para te ouvir as tuas lamentações. Porque isso é difícil. Porque às vezes as pessoas vêm contar os seus problemas para nós e a gente fala assim: puxa vida, mas eu também tenho tanto problema e ainda tenho que ouvir o problema do outro. Mas isso é que é caridade. Jesus, ele estava em todos os lugares, ouvindo a todos os necessitados, fazendo a sua dedicação de amor. Então, caridade é amor. Caridade, muitas vezes, é necessário a parte financeira, mas o fundamental da caridade é o amor. Nós tivemos entre nós, reencarnados, algumas pessoas que nos deixaram grandes exemplos. Eurípides Barçanufo foi um grande espírito que viveu o sacramento e que era uma pessoa pobre e que fez grandes coisas, que ajudou a tantos, fundou um colégio espírita, ajudou tantas pessoas. Com a sua mediunidade, se transportava até os leitos de dores, conseguia ajudar aqueles que estavam ali precisando do seu amparo. E ele não era rico. Conhecido de vocês também temos Chico Xavier, que foi uma pessoa que fez tanta caridade. Chico Xavier pode se definir na palavra amor. Chico Xavier era feito de amor. E ele era rico? Ele deixou bens para alguns dos seus descendentes, da sua família? Chico Xavier não deixou nada. Ele deixou o maior exemplo que todos nós poderíamos receber dele, que foi o seu amor, a sua caridade. Chico nos mostrou o que é ser bom e ser humilde. Ele foi um grande seguidor de Jesus aqui na Terra, fez exatamente aquilo a que se propôs, e era um homem muito pobre. E um homem cheio de problemas, muito doente. Ele não teve cura das suas vistas e suas doenças. Com dificuldade, ele estava ali presente. Dormia poucas horas, se dedicava ao trabalho mediúnico até altas horas da madrugada, dormia poucas horas, já acordava para o trabalho, labutava no seu trabalho, que era necessário porque ele era pobre e tinha a família para sustentar. Seu pai desencarnou e ficaram alguns irmãos sobre a sua custódia. E ele tinha a necessidade de trabalhar. Saía do trabalho, ele ia para o centro, ouvir as pessoas que estavam desesperadas, dar uma palavra de conforto. E ele era rico? Não. E ele fez imensas caridades. Ele nos deixou um exemplo de amor. Como nós dizemos, Chico era feito de amor. Então, nós temos entre nós grandes ensinamentos. E para nós que estamos hoje aqui reunidos neste domingo, nesta casa de caridade, nesta casa onde todos nós estamos aqui por doação de amor, poderíamos estar passeando em outros lugares, mas estamos aqui nos dedicando às tarefas de bondade e de caridade que Jesus nos ensinou. Hoje, nós aqui estamos aprendendo a lição do Evangelho. E somos, hoje, ao sair daqui, de muito mais responsabilidade do que quando nós entramos. Porque nós ouvimos os ensinamentos de Jesus. Então, quando desencarnarmos e alguém nos dizer assim: ah, eu não sabia. Vocês não poderão dizer no mundo espiritual que vocês não sabiam que era caridade, que vocês não ouviram. Então, a responsabilidade, a partir de hoje, a partir do momento que nós aprendemos, fica muito maior. Porque se nós não quisermos praticar o bem, porque nós não queremos. Não vamos dizer que nós não sabíamos. Nós todos sabemos que Jesus nos ensinou o amor e a caridade. Então, eu desejo que vocês tenham uma semana de muita paz e de muitos atos de caridade, assim como eu também. Porque as lições eu sempre absorvo primeiro para mim, para depois distribuir aos outros. Porque todos nós somos aprendizes. E que vocês tenham um bom café da manhã.